Meus irmãos, Salmo 34, nós faremos a leitura dos versículos de 1 a 22, versículo a versículo, e explicaremos, dentro do possível, o que o texto quer nos dizer. Inicialmente, diria a vocês que o Salmo 34, para que você possa se situar, esse salmo, ele foi escrito por Davi num período em que Davi havia fugido. Ele havia fugido e ele foi se abrigar diante do rei Abimeleque. E quando ele chegou naquela região, fugindo de Saul, o que acontece? O que aconteceu com ele? Ele acabou fingindo estar doido, louco, amalucado, como diz aqui a versão que eu estou usando, no subtítulo. Então, ele começou a fazer certas coisas estranhas para que fosse considerado como louco e assim pudesse escapar, porque mais um louco ninguém quer, já basta tantos que nós já temos, né? E o rei, né, Abimeleque, pensou assim, e, portanto, não quis que Davi ficasse ali, nem tampouco tirou a sua vida, que era o grande temor que Davi estava nutrindo na sua alma. Abimeleque, na verdade, não era o nome dele. Abimeleque é um título, como, por exemplo, Faraó também era um título, né? Na verdade, o seu nome seria Aquis, né? Seria o nome dele. Nós lemos essa história de maneira mais esclarecedora, você pode fazer isso, em 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 10 em diante, até o capítulo 22, versículo 5. E aí, meus irmãos, o que acontece? Davi sai daquele lugar, daquela região, e ele vai se abrigar na caverna de Adulão. É o que acontece. E Davi vê, nessa situação toda, um grande livramento da parte de Deus. Davi enxerga esse momento vivido por ele como uma situação na qual Deus o poupou, Deus o livrou de maneira maravilhosa, de maneira espetacular. E por conta disso, Davi escreve o Salmo de número 34. Eu acho que esse texto já tem tudo a ver com cada um de nós, porque não há ninguém nesses dias que não esteja precisando de um livramento, né? De um escape, de uma situação assim. E, por certo, assim como Davi, nós sempre atribuímos esses instantes de vitória, de livramento, de cuidado de Deus com a nossa vida, realmente nós atribuímos a Ele. É Deus quem governa a nossa história, é Deus que cuida de cada um de nós e, portanto, é Deus quem nos protege. Então, para Davi foi um grande livramento. Eu pergunto a você, nesta noite, você está precisando de um grande livramento? Você está precisando de um Deus que intervém na sua história? Eu estou precisando de um Deus assim, um Deus que ele é grandioso, ele é infinito, mas, ao mesmo tempo, que ele vem ao meu encontro, que ele se faz pequeno, que ele encarnou na pessoa bendita de Jesus Cristo, e, portanto, ele está constantemente perto de nós. E, por isso mesmo, ele sabe das nossas dificuldades, e ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra. E aí, queridos, quando a gente olha para o texto vai dizer que essa alegria foi tão efusiva no coração de Davi, que Davi tinha uma vontade muito grande de fazer algo que nós também fazemos quando Deus nos abençoa. O que é? Bendizer ao Senhor. E bendizer é algo que a gente faz falando, cantando, é com os lábios que a gente expressa a gratidão que nós temos a Deus por tudo aquilo que Ele realiza em nossas vidas. Eu tenho certeza que você deve estar pensando assim como eu, nesses dias de pandemia. Olha, quanto livramento eu já tive. Alguns eu percebi, outros talvez eu não tenha percebido, mas eu percebo com muita clareza que Deus tem me abençoado, que Deus tem nos protegido, que Deus tem nos guardado. E aí ele diz, bendirei
Veja comigo na Bíblia, o Senhor em todo tempo. E o convite dele é um convite profundamente desafiador, porque o texto fala que Davi não louvaria a Deus, bendiria a Deus, apenas nos momentos felizes e abençoados, tranquilos, prósperos. Não. O texto nos fala que ele bendiria ao Senhor em todo o tempo. Nos tempos bons, nos tempos difíceis, nos lábios de Davi, estariam palavras de enaltecimento, de engrandecimento, de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele estava vivendo. E aí o texto nos diz assim: o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E aí eu queria que você lembrasse comigo, vou tentar ser bem conciso, embora esse não seja um predicado meu, mas na parte A do versículo, ele fala a mesma coisa que fala na parte B, só que com algumas palavras diferentes. E eu expliquei a vocês já em várias ocasiões que isso é muito comum na poesia hebraica e isso se chama paralelismo hebraico, quando o autor sagrado ele fala a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes. E por que isso? Porque reforça a ideia, porque clarifica a ideia e também imprime de maneira mais contundente em nós aquilo que ele quer expressar. E depois de ter falado isso, ele diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ele está dizendo aqui para nós, no versículo de número 2, que também a sua parte mais íntima, a sua parte espiritual, o seu homem interior. Mas quando ele fala em alma aqui, nós precisamos ter uma visão muito ampla. É todo o seu ser. Ele está dizendo que todo o seu ser glorificaria ao Senhor. E que as pessoas que forem humildes, elas sempre vão reconhecer a bondade de Deus e vão também se sentir desafiadas a também adorar a Deus e glorificar a Deus. E aí o texto diz que os humildes o ouvirão e se alegrarão. Por isso, irmãos, que quando a gente ouve um cântico, quando a gente ouve uma adoração, quando a gente ouve a leitura da palavra por si só, o nosso coração já é tocado. É algo incrível que as pessoas não conseguem entender como a Bíblia aberta, uma pessoa simples falando dela, o nosso coração é tocado e emoções santas são despertadas no nosso interior. E aí, quando a gente chega no versículo de número 3, ele vai nos dizer assim: engrandecei o Senhor comigo. O salmista está dizendo que ele não quer ficar só com ele, esse privilégio de adorar a Deus e de agradecer a Deus. Ele quer convidar outras pessoas para que outras pessoas façam o mesmo. Você já viu quando alguém acaba de se converter? Quando aquele fogo está ardendo, quando a pessoa ouviu o evangelho e está vibrando com Jesus Cristo, ela quer falar para todo mundo das maravilhas de Deus. Ela quer testemunhar, ela quer que todos abracem a fé, ela quer que todos venham à igreja, porque ela está vibrando com aquilo que Deus realizou. E eu pergunto a você nesta noite, você tem convidado pessoas para que elas também engrandeçam o nome do Senhor? Você tem mostrado às pessoas o quanto esse Deus é bom e que nós precisamos adorá-lo e viver para Ele? É essa a ideia que o salmista está tendo aqui. E ele diz: e todos a uma lhe exaltemos o nome. Ou seja, ele está convidando todo mundo para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. Ou seja, talvez Davi tivesse uma grande e profunda dificuldade de estar como nós estamos hoje aqui, pela internet. Por quê? Ele estava muito acostumado com a congregação, com o ajuntamento santo, com as pessoas adorando a Deus. E é por isso que ele diz, olha comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Elevemos o nome de Deus, reconheçamos o seu poder, o seu senhorio, a sua bênção,
o seu favor na vida de cada um de nós. Vamos reconhecer que é Ele quem nos dá o fôlego da vida, é Ele quem nos dá a força para nós levantarmos de manhã e trabalharmos. É Ele quem atua de maneira surpreendente na nossa história. E aí, esse homem que está com esse coração embriagado, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, alegre, feliz por esse tempo maravilhoso de livramento, ele chega e diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Para Davi, esse Deus que ele está adorando e nos convidando a adorar é um Deus que nos ouve, é um Deus que está atento aos meus pedidos, aos seus pedidos, à minha oração e à sua oração. Mas não apenas um Deus que ouviu a oração, mas também um Deus que atendeu a minha oração. Quando a gente olha para esse texto, olha que eu pesquisei em diversas versões, a expressão acolher em todas elas está como respondeu, acolheu. É alguém que responde, que está atento e, portanto, tem prazer e alegria em não nos deixar sozinhos, isolados. Não, esse Deus se revela. E o que é mais lindo de tudo, Ele ouve a nossa oração. E o que eu agradeço muito a Deus é que hoje, na nova aliança, nós temos uma compreensão muito clara de que qualquer um de nós pode orar a Deus, pode clamar a Deus, porque Deus vai nos ouvir. Não estamos mais no Antigo Testamento, onde o sacerdote ia até a presença de Deus e trazia também a mensagem de Deus ao homem. O véu se rasgou de alto a baixo. Nós não precisamos mais de medianeiros, de intercessores. Não precisamos de pastores, não precisamos de papas, não precisamos de padres, não precisamos de ninguém. Nós temos livre acesso à presença de Deus e podemos invocá-lo e ouvir a sua orientação. E ele fala mais para nós, ele diz assim, olha que coisa linda, livrou-me de todos os meus temores. Quero perguntar a você nesta noite, você tem tido algum temor nesses dias? Eu confesso para você, confesso, sem medo, eu tenho tido alguns temores. Não nego. Mas o que é lindo de observar aqui é que quando ele fala de livrou-me de todos os meus temores, ele está dizendo que Deus o resgatou de todos os seus temores. Deus deu um livramento tão grande que Deus o tirou daquela situação difícil que, de repente, ele poderia ser morto por Aquis, ele poderia ter um infortúnio ali, alguma coisa poderia acontecer. Mas para ele, esse Deus era um Deus que o havia resgatado de todos os meus temores. Não apenas, queridos irmãos, de alguns temores, mas de todos os meus temores. Eu quero te dizer nesta noite, se você tem temores, se você está aflito nesses dias, saiba que esse Deus é um Deus que resgata. Esse Deus é um Deus que livra. Ele é um Deus que cuida de nós, que Ele nos abençoa. Nada acontece conosco sem a sua permissão. Então, a certeza do salmista era a certeza de alguém que se relacionava com Deus e tinha provas de que Deus era bom, de que Deus o assistia, de que Deus estava com ele. Quero que você saiba nesta noite que Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. É o que a Bíblia nos diz. Deus está com você. Deus, às vezes, permite que coisas difíceis aconteçam. Às vezes, também somos nós que, pela nossa imprudência, pela nossa imperícia, nós nos metemos em situações muito difíceis. Mas sabemos, por outro lado, que, apesar disso, o nosso Deus nos livra. Sabemos que, pelo simples fato de existir, por vezes encontramos situações críticas que nós estamos envolvidos. Mas Deus, Ele é poderoso para nos livrar, para nos salvar.
E essa era a alegria do salmista, porque, mais uma vez, Deus o havia livrado. Eu quero te dizer nesta noite, Deus também está te livrando. Deus também está te abençoando. Deus também está atendendo aos seus pleitos, aos seus pedidos. Deus está ciente da sua aflição, como também da minha aflição. E aí o texto diz assim para nós, versículo seguinte: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele está dizendo para mim e para você aqui, que quem olha para ele, uma grande luz é refletida em nós. Nós somos iluminados. Não há como negar que aquele que é de Cristo, a luz do Senhor brilha sobre nós. A luz do Senhor está sobre nós. Ele está dizendo para nós que se nós contemplarmos ao Senhor, nós seremos iluminados. O que significa dizer que Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, como diz Colossenses 1,13. Ele nos ilumina, nós não ficamos mais em trevas. E aí o texto prossegue a nos dizer assim: e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Você está clamando ao Senhor nestes dias? Está invocando o nome do Senhor? Você tem orado a Ele? Tem feito isso? O texto fala para nós que o salmista clamou. E olha que ele estava profundamente preocupado, ele estava em aflição. Mas o texto nos diz que o Senhor o ouviu. Ele reforça a ideia de um Deus que tem comunhão com a gente. É um Deus completamente diferente dos deuses dos povos, dos deuses que estão por aí. O nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco. Mesmo em uma condição extrema, que era a condição do salmista, o texto nos fala que o Senhor o ouviu. Você está vivendo um tempo difícil, de condição extrema, de preocupação, de tensão nervosa? Saiba que o Senhor, Ele ouve ao aflito. O aflito encontra no Senhor proteção, encontra um ninho acolhedor. E Ele fala que Ele o livrou de todas as suas tribulações. Para você que é novo na fé, eu diria para você uma coisa. Pensa em algo muito ruim. Pensa em algo muito difícil que alguém esteja vivendo. Isso é tribulação. Tribulação não é pouco problema, não. Tribulação é muito problema. Tribulação é quando a situação parece que perdeu totalmente o controle. Mas ele está dizendo aqui para nós que esse Deus, mesmo sabendo do seu estado, da sua condição, esse Deus o ouviu. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Essa palavra é para trazer segurança ao seu coração e ao meu coração também. E quando chega no versículo de número 6, versículo 7, vai dizer assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E aqui eu queria te explicar uma coisa. Olha que coisa interessante. O texto fala que o anjo do Senhor... Sabe quem é o anjo do Senhor? Você tem noção? O anjo do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo, antes de sua encarnação. No Antigo Testamento, ele aparecia em alguns momentos, a segunda pessoa da Santíssima Trindade aparecia em alguns momentos. A isso se dá o nome de teofania. Ele ainda não havia sido gerado no ventre de Maria. Ainda não, é o Antigo Testamento. Mas ele se apresentava nos momentos exatos para realizar grandes coisas. E olha o que o texto diz. Mais uma vez, o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Você já viu um redil, uma cerca protetora? Obviamente já viu.
Ele está dizendo para nós que o nosso Deus se apresenta na nossa vida e ele se acampa, ele faz uma proteção como uma sebe, como um redil, para que nada nos aconteça naquele momento mais aflitivo. É ele quem nos guarda, ele nos protege por todos os lados, dando a mim e a você segurança, dando a mim e a você proteção. Esse Deus é um Deus maravilhoso. E aí ele reforça a ideia que ele vai fazer isso em relação às pessoas que o temem. E quem são aqueles que o temem? Aqueles que um dia abraçaram a fé em Jesus Cristo. Quem são aqueles que o temem? Aqueles que na hora da aflição não se sentem acabrunhados de invocar o seu nome e de rogar por sua proteção. Porque existem momentos, queridos irmãos, que mesmo sendo muito sábios, inteligentes, capazes, bem formados, intelectuais, pessoas que entendem das coisas, ainda assim nós somos completamente impotentes diante dessas circunstâncias. E nessas horas nós precisamos mais do que nunca dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus que Deus intervenha na minha história e na sua história também. Veja como ele está falando para mim e para você de coisas muito práticas, de coisas do dia a dia, aflições que eu vivo e que você também vive. Ele é um Deus que participa da minha história e também da sua história. Isso é para trazer a mim e a você uma grande e profunda tranquilidade. E o texto prossegue nos dizendo assim, que ele se acampa ao redor dos que o temem, para fazer o quê? O que ele realiza? Ele os livra. Deus, ele livra a sua vida de momentos muito complicados, como a minha também. Quem de nós nunca teve um amigo que nunca deveria ser nosso amigo? Quem de nós nunca se relacionou com pessoas que não mereciam chegar à porta da nossa casa, ou à porta do nosso negócio, ou à porta do nosso escritório? E Deus nos livra. É Deus mesmo que traz à tona a claridade. Quem é aquela pessoa que não deve ficar conosco? É Deus mesmo quem mostra para nós a atitude a ser tomada. Ele nos livra de diversas maneiras, de diversas formas, em momentos difíceis da vida. Ele se apresenta e age assim. Quando a gente pensa em angústias, a gente pensa em necessidades, tribulações, angústias, necessidades, ansiedades. Tudo isso está sendo muito presente, mais do que nunca, nos dias atuais. E aí o texto vai nos dizer ainda. Agora, o salmista vai fazer um apelo. É um apelo daquela pessoa que experimentou quem Deus é. E ele quer que as demais pessoas também conheçam a Deus. E ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele não quer que o conhecimento de Deus fique restrito a ele. Ele quer que outras pessoas também conheçam a Deus. Porque uma vez que as pessoas passem a conhecer a esse Deus as poupará de muitos dissabores, de muitas coisas desnecessárias. E aí ele fala, provai e vede que o Senhor é bom. Mas observe comigo uma coisa. Ele usa dois verbos aqui, provar e ver, que tem a ver com os nossos sentidos naturais, humanos, mas ele usa isso para querer expressar, no afã de expressar, o que acontece conosco na experiência quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a Cristo. Ele fala que todo aquele que se relaciona com Deus de maneira verdadeira, ele vai reconhecer que Deus é bom. O salmista não tem dúvida de que Deus é bom. E eu quero te dizer nesta noite, saiba que o Deus no qual você depositou a sua fé, ele é um Deus bom. E aí o texto diz mais, bem-aventurado o homem
que nele se refugia. Ele está dizendo para você e para mim que aquele que uma vez encontrou nele essa esperança, ele vai também encontrar proteção existencial. Proteção para a vida. Proteção para todos os instantes, para todos os momentos. Deus é a nossa melhor, a nossa maior, a nossa verdadeira proteção. Porque, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, existem momentos que todos os recursos nossos e também dos nossos amigos, eles se findam. Eles são precários em dados momentos. Mas existe um que não falha, que tem recursos inesgotáveis, que nos protege, que nos ama, que nos atende. E esse alguém se chama Jesus Cristo, é o nosso próprio Deus encarnado. Ele está dizendo que quem faz isso é bem-aventurado. Quem faz isso é feliz. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O salmista não quer dizer aqui que ele agora é adepto da teologia da prosperidade. Se tornou cristão, não vai passar por nenhum problema, nem vai passar por dificuldade. Não é isso. Porque o próprio salmista enfrentou uma variedade, uma diversidade de problemas e de aflições. Mas o que ele quer dizer para nós é que, apesar de todas as coisas que nos cercam, aquele que teme ao Senhor, ele conta com a provisão, com a assistência, com a manutenção do próprio Deus. Eu não sei como é que você está vivendo esses dias, mas eu tenho sabido de muitas pessoas que, apesar do coronavírus, apesar do comércio mais restrito, eu tenho testemunho de diversas pessoas que estão conseguindo se superar, que estão conseguindo se manter, apesar de todo esse período difícil e complicado. Talvez seja a própria esperança dessas pessoas em Deus e a própria experiência de alguém que colocou sua fé, que se refugiou em Deus e viu o quanto esse Deus é maravilhoso e é abençoador. Que não tem tempo difícil nem tempo ruim para que ele não possa nos abençoar. Se ele desejar abrir uma porta, ninguém pode fechar. Se ele quiser conceder alguma alegria ao meu coração e ao seu coração, não há dificuldade que venha a impedi-lo. E aí, irmãos, o texto vai dizer assim para nós ainda. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Ele está dizendo que Deus tem um compromisso com os seus filhos. Eles podem passar por momentos muito difíceis, mas Deus sempre provê o livramento. Deus sempre traz a provisão. Ele é o Jeová Jiré, é aquele que provê tudo aquilo que nós necessitamos. E esse suprimento da parte dele não é só quando nós pensamos em coisas materiais, mas também sentimentais, mas também emocionais, mas também psíquicas. Esse Deus, ele também atua nas nossas emoções e na nossa psique. É ele quem nos dá saúde mental para enfrentar momentos que às vezes perduram, que são momentos longos de dor, de sofrimento e de angústia. Esse Deus está conosco a suavizar esse tempo mais difícil. E aí o texto nos diz ainda assim: vinde, filhos, e escutai-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Agora o salmista, ele vai trazer a nós instrução e sabedoria. Ele vai trazer instrução para a vida, lições práticas para a nossa espiritualidade. É o que ele está dizendo aqui. E eu digo para você, vamos ouvir o que o salmista, inspirado por Deus, tem a nos dizer. E ele diz assim, olha para nós, olha para cá, preste atenção. Ele diz assim, quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Uma pergunta. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Você quer longevidade? Você ama a vida? Algumas coisas você precisa aprender.
algumas instruções você precisa adotar na sua vida. E ele diz mais: refreie a língua do mal. Irmãos, como eu tenho visto nesses dias pessoas usando os lábios para falar coisas negativas. Como eu tenho visto nesses dias crentes falando na internet coisas que eu digo assim, meu Deus, como pode alguém falar essas bobagens, fazer essas postagens na internet? E o que me dói mais é que são pessoas convertidas mesmo. São pessoas que eu não tenho dúvida que elas são cristãs, mas falando coisas horrorosas na internet. Coisas horríveis na internet. E com isso elas estão gerando o quê? Inimizades. Elas estão perdendo amigos. E para que isso? Por que isso? Que necessidade há de agir assim? E aí o texto nos diz, olha só que coisa interessante, refreie a língua do mal. De machucar as pessoas, de despertar no outro a ira, de despertar no outro maus sentimentos. E isso, às vezes, de maneira intencional. O que o salmista quer dizer para nós é que nós precisamos falar coisas edificantes, trazer palavras de esperança. O que nós precisamos é semear a paz e não a discórdia. Esse é um tempo, mais do que nunca, para que o amor venha vigorar nas nossas relações. Eu digo a você uma coisa. Eu não quero perder amigos. Eu quero conquistar mais amigos. Sabe por quê? Porque eu já pude perceber que a coisa mais triste do mundo é você ser sozinho. E, às vezes, você, por falta de sabedoria, perder boas amizades. Perder pessoas que são significativas, colocadas por Deus na sua história e na sua vida. Por isso, o salmista fala, ele instrui. A palavra, quando ela é uma palavra irada, ela suscita o quê? Uma palavra ríspida, ela suscita ira. Mas a palavra, quando ela é branda, ela exerce um outro papel. Ela aproxima, ela traz para perto. É o que acontece. E ele fala, olha só que coisa linda, refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Alguns aqui são do direito. Eles sabem que o direito tem a questão da intencionalidade, né? Aquele que comete o dolo é alguém que tem uma intenção de fazer alguma coisa. Então, ele não está dizendo aqui daquela pessoa que falou mal, falou uma bobagem, como acontece comigo às vezes, como acontece com você também às vezes, mas sem querer, porque estava desatento, num momento de emoção, mas ele está falando de gente que pensa, de gente que reflete, gente que já cogitou daquelas coisas, mas que ainda assim ele fala dolosamente. E isso é péssimo. Nesses dias as pessoas estão precisando de palavras de amor, de fortalecimento, de esperança, onde nós venhamos a colocar até mesmo aquilo que para nós é tão importante, significativo, de lado, para pensar no bem de todos, na alegria do outro. E aí o texto diz ainda mais, outra coisa que ele ensina, depois de falar dolosamente, ele vai falar mais, ele vai falar, aparta-te do mal e pratica o bem. Aqui veja comigo uma coisa, ele traz uma orientação que ela é positiva e ela é também negativa. Por um lado ele diz, aparta-te do mal, ou seja, não fique perto da maldade, não fique perto da perversidade, não fique perto daquilo que é ruim, que é mal, mas faça algo positivo, não basta fugir da maldade. Você tem que fazer uma outra coisa, você tem que praticar o bem. O bem deve ser buscado por você e por mim de maneira intensa. Promover o bem e buscar o bem. Isso é uma lição muito grande.
para que nós possamos manter uma boa espiritualidade, para que os nossos relacionamentos eles sejam duradouros. Eu digo a você, meus irmãos, nesta noite, que eu tenho alguns amigos que são amigos de mais de 35 anos, amigos de 40 anos. Uma das coisas mais tristes é observar que nós vivemos um tempo em que as amizades, elas são raras e elas são de pouca duração. Eu acho que a maioria de vocês aqui tem o Facebook. Vocês já repararam que quando o Facebook ele relembra histórias, fotos de 1 ano, 2 anos atrás, 3 anos atrás, ele envia para você a foto com o cadeado? Já repararam isso ou não? Já? Sabe por quê? Porque ele sabe, o Facebook sabe, que possivelmente algumas daquelas pessoas já não são mais amigas suas. Algumas pessoas que estão ali já romperam relacionamento com você. Que em algumas fotos daquelas já estão pessoas que antes namoravam e agora não namoram mais. Tudo isso ele sabe. Mas eu digo para você uma coisa nesta noite. Nós precisamos manter nossas amizades. Nós temos que ter uma espiritualidade que seja gregária, que aproxime. É isso que Deus deseja de cada um de nós. E aí ele esclarece ainda mais. Pratica o bem, versículo 14. Procura a paz. E por que procurar a paz? Porque a paz nem sempre é possível. Mas naquilo que for possível, nós devemos promover a paz. A Bíblia fala para nós que no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então eu digo a você nesta noite, o nosso coração precisa ser um coração moldado por Deus. E a nossa mente precisa ser uma mente inteligente. Deus concede sabedoria para nós vivermos. E aí o texto diz assim, estou caminhando para o final, meus irmãos, diz assim o texto ainda para nós, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os nossos vizinhos, às vezes, são os maiores aliados. Eu tenho visitado muitas pessoas já com uma idade avançada. E quando eu vejo quem são os mais próximos daquelas pessoas que eu visito, são os vizinhos. E a gente não pode negar o valor das pessoas que estão próximas a nós. Como é bom ter um vizinho. Como é bom ter alguém para nos socorrer nas horas das dificuldades. E aí no versículo 15 ele vai nos dizer, os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Olha, Deus está com os seus olhos repousados sobre a sua vida. Por mais que você pense que os seus dias estão sendo transcorridos de uma maneira fortuita, saiba que Deus está participando ativamente. Deus é o maior interessado, que tudo vá bem com você. Deus está te instruindo, apesar dos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Ele diz para nós que os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. Mas eu queria dizer para você nesta noite, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo para se levantar clamor. É um tempo para a igreja ser convocada para orar. Orar pelo Brasil, orar pelo mundo, orar pelas autoridades, orar pela economia. É um tempo de clamor. Deus pode intervir e mudar todo esse quadro difícil que nós estamos vivendo. E aí o texto diz, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. E eu quero dizer uma coisa nesta noite. Se você acha que alguém está praticando mal, saiba de uma coisa. Deus está contra essa pessoa. Porque o próprio Deus, ele vê todas as coisas e ele sabe que o mal está sendo praticado por pessoas. E ele mesmo vai cuidar para que essas pessoas recebam a paga da sua própria atuação, do seu próprio comportamento. Vocês sabem do que eu estou falando. Como é que pode? Gente morrendo, e pelo que a gente vê pela imprensa, pessoas se locupletando com o dinheiro que seria destinado para comprar aparelhos para preservar a vida daqueles que estão enfermos.
Como, em sã consciência, a gente pode pensar tamanha vileza de alguém se levantar e cometer tal atitude? Não pense você que essas pessoas não serão punidas. Elas serão punidas pela lei dos homens e serão punidas por Deus no momento correto, no momento exato. Gente, que vexame! A Polícia Federal na porta das maiores autoridades do nosso Brasil. Que vergonha! Isso por si só já é uma grande vergonha. Mas não pense você que Deus está alheio a toda essa perversidade que estão fazendo. A Bíblia fala de coisas práticas, do dia a dia da gente. E aí o texto nos diz, eu queria reforçar essa leitura, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Toda a sorte de maldade. E aí, sabe o que o texto diz? Para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Ou seja, mais uma vez o salmista reforça a ideia de que eu posso orar, de que você pode orar, que Deus está conosco. Se você nesta noite está deprimido, Deus está contigo. Deus está te ouvindo. Se você está sentindo que, de repente, você está perdendo um grande tempo no qual você poderia crescer, se relacionar, construir novos amigos, novos relacionamentos, saiba que o Senhor, Ele está te escutando, está te ouvindo, Ele está perto de você. O Senhor nos escuta e o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. E sabe por que isso? Veja no versículo 18. Olha só o que o versículo 18 nos diz. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Você está com o coração quebrantado nesta noite? Você está com o coração quebrantado? Você está com vontade de chorar? Você está triste? Você está se sentindo fragilizado? Você está assim nesta noite? Está se sentindo sozinho? Eu quero te dizer que Deus, Ele está perto de você. É que o salmista nos diz aqui. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. E talvez um dos grandes méritos, espirituais, quero dizer, de Davi, seja o fato dele sempre se quebrantar, mesmo depois de ter feito coisas horrorosas, ter cometido pecados terríveis. Mas Davi era um homem que se quebrantava diante de Deus e pedia perdão, e Deus o restaurava. Talvez nesta noite você careça de restauração. Deus tem restauração para você. E aí ele fala dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Fique tranquilo, confie em Deus. Tudo isso vai passar. Confie em Deus. Não deixe que a opressão, que a depressão, ela se aposse da sua mente e do seu coração. Deus está com você. O texto fala que perto está o Senhor. Depois, no versículo 19, ele diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Ou seja, Deus transforma coisas ruins e coisas boas. Deus transforma aquilo que é uma maldição, Deus transforma em bênção. Às vezes a gente faz uma escolha totalmente equivocada. A gente vai pelo coração, pela emoção. Deus transforma aquilo, Deus consegue conduzir aquela escolha equivocada da minha parte para algo positivo, para o seu querer na minha vida e na sua vida também. Mas ele não nega que muitas são as aflições do justo. O justo, ele passa por lutas, o justo sofre, o justo às vezes ganha pouco, o justo às vezes perde um emprego, o justo quebra, o justo vem a falir. Tudo isso acontece com o justo. Mas sabe o que acontece? O Senhor outra vez nos levanta
nos reanima, nos encoraja, nos dá um novo vigor, nos dá sabedoria para ganhar o pão de cada dia. É Deus quem faz isso na nossa vida e na nossa história. Agora, isso não é sem esforço, isso não é sem cansaço, isso não é sem dor. Mas uma coisa nós sabemos, Deus, Ele está perto de nós e nos concede vitória, apesar do tempo mais feio que possa estar, do momento mais difícil que possa estar acontecendo nesses dias. E aí o texto diz, preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Aqui ele fala no Salmo, profeticamente, algo que se cumpre em João 19:36. Jesus, quando foi crucificado, nenhum osso do seu corpo foi quebrado. Cumprindo a promessa de Deus, cumprindo a palavra de Deus, tanto do Cordeiro lá, do Êxodo, mas também agora, aqui no livro de Salmos, falando a mesma coisa. E isso é maravilhoso. E ele fala assim, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio. E os que odeiam o justo serão condenados. Tem gente te odiando, tem gente contra você, tem gente intentando mal contra você, tem gente contra a sua felicidade, a sua alegria, o seu casamento, contra a sua prosperidade, contra a sua saúde. Tem gente desejando o mal. Não tenha medo. E o texto diz para nós que aqueles que odeiam o justo, eles serão condenados. Meu irmão, eu não quero odiar ninguém. Eu quero que todo mundo seja muito feliz e abençoado licitamente. Que todo mundo encontre sua cara metade, que cada um encontre sua profissão, que cada um possa prosperar na vida, tenha um carro maravilhoso, um apartamento muito bom. Eu só quero coisa boa, coisas boas para as pessoas. Eu digo para você nesta noite, no meu coração, no seu coração, não pode haver ódio. Ódio não é um sentimento próprio daquele que é cristão. Eu tenho ouvido cada coisa visto, esquisitíssimas, como o ódio do bem. Eu fico assim pensando, falando, meu Deus, dá vontade de encerrar minha conta no Facebook. Mas não vou fazer isso porque eu tenho tantos amigos, tantas pessoas legais, tantas pessoas que gostam de ouvir a minha mensagem, a minha pregação, e que me abençoam também com as suas postagens. Eu não vou fazer isso por causa dessa gente que tem ódio no coração. E aí o texto diz para nós, o Senhor resgata a alma dos seus servos. Sabe o que significa dizer isso? Que Deus não está com a gente só na vida, não. Deus está com a gente também na eternidade. Nós não podemos, não devemos ter, embora seja algo natural, temer a eternidade. Porque a palavra de Deus nos assegura que a nossa alma é resgatada por Ele. Esse Deus é maravilhoso. E aí o texto diz, e os que nele confiam, nenhum será condenado. Você confia em Deus? Você abraçou a fé em Jesus Cristo? Você não pode ser condenado. E aí qual o versículo que vem à nossa mente? Veio algum versículo à sua mente? Pois a minha mente veio um versículo na mesma hora em que eu estava estudando esse texto. Quando eu li aqui, o Senhor resgata a alma dos seus servos, e os que nele confiam, nenhum será condenado. Sabe o que me veio à mente? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você abrir o seu coração, se você pediu perdão a Deus, se Jesus entrou na sua vida e mudou a sua história, te deu um novo coração, você não está mais debaixo de condenação. Você está com esperança nele. Esses viverão eternamente.